Como usar o Notion para ser mais produtivo? O Notion é uma ferramenta extremamente versátil que nos ajuda a ser mais eficiente nas nossas tarefas, mas assim que a gente baixa ele, nos deparamos com essa cena. Uma bela de uma tela vazia. E agora? O que será que a gente pode fazer? O primeiro passo é, defina um propósito claro. Antes da gente começar a estruturar o nosso aplicativo, a gente primeiro precisa saber para qual finalidade vamos usar essa ferramenta. Nós podemos usar um sistema de gerenciamento de tarefas, um banco de dados ou um caderno de anotações. Ou também, se preferir, pode usar tudo isso junto. E saber dessas informações vai ser muito importante para a gente para poder ajudar a estruturar o nosso espaço de trabalho. Mas eu vou falar aqui um pouquinho o que é cada um deles. Vamos começar com o sistema de gerenciamento de tarefas. Basicamente, ele serve para você colocar suas tarefas nele e gerenciar elas por lá, assim como o nome já diz. Como, por exemplo, um checklist, com algumas tarefas que tem para você cumprir, e você vai cumprindo de acordo com o que for fazendo as tarefas de fato. O principal objetivo de um sistema de gerenciamento de tarefas é te ajudar a criar, acompanhar e a concluir as tarefas que você tiver. E você pode organizar isso através da definição de prazos, priorização de tarefas, criação de lembretes e algumas notificações e várias outras formas também. E ele precisa ficar organizado de uma forma que seja simples, eficiente e rápido de ser usado. Agora a gente vai falar um pouquinho o que são os bancos de dados. Ele serve para colocar informação lá dentro, organizar ela de alguma forma e recuperar as informações, encontrar elas de uma maneira mais simples. E é muito importante que os bancos de dados sejam organizados de uma maneira eficiente para o seu objetivo, de uma maneira que fique mais simples de você entender e se organizar também. E por último, a gente tem um caderno de anotações, que, como o nome já diz, é um lugar onde você vai escrever algumas coisas. Ele serve mais para se colocar rascunhos, ideias, anotações e outras coisas que você pensar no meio do dia. Agora que a gente já sabe o que colocar nesse aplicativo, vamos descobrir como fazer isso de uma forma eficiente e lógica. Então, para isso, a gente precisa criar uma estrutura lógica. Para isso, a gente vai usar páginas, pastas e banco de dados para fazer todas essas informações. De uma maneira geral, é muito importante que a gente faça uma página inicial, por exemplo, uma página home, para depois colocar algumas pastas lá dentro, dependendo dos nossos objetivos de vida, como por exemplo uma pasta profissional, uma pasta pessoal, e colocar as informações dentro dessas pastas. Então o que a gente precisa fazer para criar uma pasta home? Vem comigo. A gente vem aqui em Add a Page, depois a gente escreve aqui alguma coisa relacionada a home, por exemplo, mas você pode escolher o nome que você quiser, página inicial, hub, qualquer coisa. E depois você vem aqui em Empty Page. Talvez você consiga alguma versão em português, mas aqui só para facilitar já está em inglês. Porque se você souber como se faz em inglês, então a parte em português vai ser muito mais simples, na verdade. Então depois que a gente cria a página home, a gente vai criar aqui duas pastas para o nosso exemplo. Nós vamos criar uma pasta de trabalho e uma outra pasta de pessoal. E como é que faz para a gente criar páginas? A gente vai vir aqui nesse mais e apertar nele. Depois a gente vai escrever em page. Depois a gente vai colocar aqui o nome da página, como por exemplo, trabalho. Aí, agora a gente já tem uma página de trabalho. Agora vamos fazer a página pessoal. A gente volta aqui para home e coloca uma página pessoal. Mesma coisa, aperta no mais, vem em page e coloca aqui pessoal. Dessa forma a gente, na página home, nós temos duas pastas, a pasta trabalho e a pasta pessoal. Aí só se você quiser adicionar algum tipo de charme, algum tipo de design, nós podemos vir aqui nesse add icon, que a gente coloca um ícone. Vamos colocar aqui um ícone de casa, pode ser esse daqui, já que representa home que é a casa, né, que é lar. E no trabalho a gente pode colocar uma pasta, por exemplo. E na vida pessoal, um bonequinho. Então depois disso a gente já tem nosso lobby principal, que é a nossa home. Aliás, se você quiser aprender mais dicas para ser mais produtivo, eu deixei um presente exclusivo para você. Nosso e-book gratuito 10 passos para ser mais produtivo. Ele está aqui no primeiro link da descrição, então corre lá para pegar o seu presente, beleza? Aproveita porque é de graça, beleza? Bancos de dados. Como já vimos anteriormente, criar um banco de dados é muito necessário para a gente organizar as nossas informações de uma maneira mais lógica, para ficar mais fácil de ser encontrada. Mas como que a gente pode criar na prática um banco de dados no Notion? Então a gente vai clicar aqui na pasta de trabalho e a gente vai criar um banco de dados aqui dentro. E como que faz para criar um banco de dados? Simples, a gente clica aqui nesse maisinho de novo e procura aqui por Database ou banco de dados. Aí depois a gente tem o Database Inline e o Full Page. Esse Inline é na própria página, nessa página que a gente está. E o Full Page em uma outra página. A gente vai ser levado para uma outra página além dessa. Então a gente quer criar uma nova página, então a gente vem em Full Page.
Aqui dentro a gente pode colocar o nome do nosso banco de dados. Vamos colocar o nome dele, sei lá, de tarefas. A gente vai colocar aqui dentro as nossas tarefas. Dentro do banco de dados nós precisamos colocar as propriedades. E como é que funcionam essas propriedades e como colocar elas? Basicamente as propriedades são como esse nome aqui, ó, name, tags. E daqui que são propriedades. Então a gente vai criar novas propriedades. Para criar essas novas, a gente clica aqui nesse mais do lado aqui, ó. Aí a gente clica aqui e a gente pode adicionar. Nós temos vários tipos de propriedades que a gente pode criar, mas os tipos principais é o texto, que a gente pode usar para nomes, descrição ou notas ou alguma coisa do gênero. Nós temos o número, que a gente pode colocar pelo grau de prioridade, número de contato ou algum outro tipo de número que você tiver na cabeça. Eu também gosto de colocar como uma referência para ajudar a encontrar as nossas tarefas com mais facilidade também. Nós temos também a caixa de seleção, ou select, que basicamente serve para a gente colocar o status da nossa tarefa, se ela já foi concluída, se está fazendo agora. Uma forma eficiente também de usar essa caixa de seleção é através do método Kanban, que dá para a gente fazer também através dele. Mas aí eu vou falar especificamente disso mais pra frente no vídeo, beleza? Nós também temos a seleção múltipla, que a gente pode categorizar as nossas tarefas, como por exemplo, tarefa, projeto, contato, etc. Uma outra coisa importante também é a data, que como o nome já diz, a gente já pode usar isso como uma forma de ter um calendário pra gente colocar o começo, o fim da nossa tarefa, até quando é pra gente criar a nossa tarefa também. E uma outra coisa também muito importante é o URL, que ajuda a gente a encontrar, a linkar nossas tarefas ou dentro do Notion ou também fora dele. Isso daí é bem útil também pra gente. Então agora que a gente já sabe quais são as propriedades principais, a gente vai começar a criar aqui o nosso template, começar aqui a criar o nosso banco de dados. E para fazer isso a gente vai começar aqui com referências, como por exemplo, vamos criar aqui uma referência e para isso a gente vai colocar o número, colocar aqui o nome de referência, aí a gente pode criar. Aí a gente traz a referência aqui para cá, para ficar mais simples da gente visualizar. A gente vai colocar aqui o nome da tarefa. Como a gente já tem aqui um de nome, a gente vai colocar aqui nome da tarefa. Nós vamos colocar aqui também a data de vencimento. Vamos editar aqui a propriedade, clicar aqui para poder mudar e colocar em data. Aí agora a gente muda aqui o nome para data de vencimento. E a gente vai colocar aqui também um de categoria. E para categoria a gente pode colocar esse multi-select. A gente coloca aqui categoria. Então com isso a gente já tem o nosso banco de dados concluído. Além disso também a gente pode criar algumas visualizações para ajudar a gente a visualizar essa nossa tabela, esse nosso banco de dados. E para isso a gente pode criar aqui, por exemplo, com esse mais e escolher algum desses daqui. Nós podemos escolher entre a tabela, o board, o timeline, o calendário, uma lista ou uma galeria. A gente pode colocar aqui um calendário, por exemplo, para poder mostrar as nossas tarefas. Se você quiser colocar um de board, que é assim. Isso aqui serve também para você fazer o método Kanban. Aí você coloca aqui as que vão fazer, isso daqui vai ser as que está sendo feita e essas daqui vão ser as que forem concluídas. Então com isso a gente já pode começar a adicionar os nossos dados. E como é que faz para adicionar os dados? Você pode ir clicando aqui mesmo, ou também você pode clicar aqui em New, ou Novo. Aí você coloca aqui o nome, como por exemplo, tarefa X. A data de vencimento pode ser dia 17, não sei. A categoria, a gente vai criar aqui uma nova categoria que vai ser categoria X. A gente vai colocar todas as nossas tarefas X na categoria X. E a gente vai colocar aqui uma referência de, por exemplo, eu gosto de colocar a referência como uma data de trás para frente. Ou seja, 23 do ano de 2023, 11 de novembro e dia 17, que é o dia que a gente está gravando aqui. E aqui dentro a gente pode escrever a nossa tarefa. Ou também a gente pode criar um template que a gente vai falar mais pra frente. Templates personalizados. Depois que se cria um banco de dados e a gente vai colocar as nossas informações lá dentro, a gente pode criar também um template personalizado para cada uma de nossas tarefas. Um template já pronto que está lá. Aí depois a gente pode colocar esse template em todas as nossas tarefas. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente clica aqui nesse Create a Template, que é criar um template. Aí é aqui que a gente vai colocar as nossas informações. Aí vai depender bastante da sua criatividade. Vamos colocar isso aqui em tela cheia para ficar mais simples. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, o nome da tarefa. A gente pode colocar aqui data de início, data de finalização. E aqui a gente pode colocar descrição. Aqui dentro a gente também pode criar páginas, tá? Então aqui nessa parte de descrição você poderia criar uma página, por exemplo, para ficar mais simples de escrever tudo que tiver para escrever. Ou também você pode fazer aqui mesmo. Aí, aqui a gente já tem nosso template pronto. Aí sempre vai colocar o nome da tarefa aqui do lado, a data que se iniciou a tarefa, a data que acabou a tarefa e sobre o que é a tarefa, mais detalhes sobre ela. Dessa forma então a gente pode vir aqui em Back. Aí agora a gente já pode sair daqui já.
Então agora que a gente já saiu, a gente pode usar o nosso template de fato. A gente vem aqui em Open, aqui do lado da tarefa, e escolhe aqui, ó, o template Untitled. É que eu não esqueci de escrever o nome no caso. Aí se você esquece de escrever o nome, aparece que é tarefa X. Mas é só lá no nosso exemplo anterior, colocar o nome lá em cima. Mas pode ver que o nosso template já está pronto aqui, ó. Já está aqui o nome, data de início e data de finalização. E isso daqui vai ser para todas as tarefas que você for fazendo agora daqui em diante. Você pode criar aqui uma nova tarefa, colocar aqui como tarefa Y. Agora se a gente vir aqui nesse Untitled de novo, que é o nosso template que a gente criou, nós vamos chegar aqui de novo. Com isso a gente tem o nome da tarefa, que é a tarefa Y, a data de início, que é quando começou, a data de finalização e a descrição da tarefa, que você vai colocar aqui sobre o que é a tarefa. Relacionamentos. Além disso tudo, a gente também pode relacionar os itens de uma pasta em outra pasta também. Como por exemplo, relacionar a pasta tarefas a uma pasta projetos. Eu vou te mostrar como fazer isso. A gente precisa ter duas páginas, então a gente vai criar uma outra página de banco de dados. A gente vai colocar aqui o nome de projetos. Aí aqui a gente vai colocar o nome do projeto. Aqui em vez de tag a gente vai vir em Edit Property e aqui dentro a gente vai selecionar e coloca esse Relation, que é a relação. Aí aqui que a gente pode relacionar o nosso projeto. Aonde que a gente vai colocar ele relacionado? Na nossa home e trabalho, aonde que a gente criou o nosso banco de dados anteriormente. Então a gente clica aqui para poder relacionar. E aqui a gente coloca o nome, relacionados. Aí a gente pode adicionar relação. A gente pode sair aqui agora. Então a gente coloca aqui o nome da nossa tarefa, como por exemplo, nosso projeto, né, no caso, como projeto X. E a gente aqui coloca o relacionado ao projeto X, que é o que a gente colocou lá no nosso banco de dados anterior, que a gente colocou aqui para se relacionar. Então a gente coloca a tarefa X. Com isso, o nosso projeto X está linkado na tarefa X, que fica mais simples de se encontrar. E se a gente clicar aqui, aonde que a gente vai? A gente vai aqui na tarefa X. Aí a gente cai aqui no template que eu tinha mostrado anteriormente também. Colocando essas informações na prática, pode ter certeza que o seu Notion vai ficar mais bem organizado e provavelmente vai aumentar bastante também a sua produtividade. Mas esse aplicativo é apenas uma das coisas que é muito importante. Uma outra coisa muito importante é ter uma rotina produtiva. Então se você quiser saber como ter uma rotina produtiva, clique no vídeo aqui do lado que você vai ver esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!